pessoal, a graça e a paz do Senhor Jesus, a todos os príncipes, a todas as princesas do Senhor que estão juntamente comigo mais um dia, adorando o nome do Senhor, bendizendo o santo nome dele, porque somente ele é digno de toda a honra, todo louvor e de toda adoração. Como estamos felizes de estarmos na presença desse Deus, um Deus forte, um Deus poderoso, o Deus do impossível, um Deus que ressuscita os mortos, um Deus que dá vista aos cegos, um Deus que faz o paralítico andar, um Deus que muda cenários, é um Deus que transforma cenários de morte em cenários de vida. Esse é o Deus poderoso no qual nós servimos. Por isso estamos felizes de termos um Pai, um Deus poderoso que nos ama e que deu a cada um de nós como filhos, herdeiros e co-herdeiros das promessas do Senhor. Vamos abrir a palavra do Senhor no primeiro livro de Samuel, capítulo 24, do 1 ao 7. Diz assim a palavra do Senhor. Saul voltou da luta contra os filisteus e disseram que Davi estava no deserto de En-Gedi. Então Saul tomou 3.000 dos seus melhores soldados de todo Israel e partiu à procura de Davi e seus homens, perto dos rochedos de bodes selvagens. E foi aos currais de ovelhas que ficavam junto ao caminho. Ali havia uma caverna. Saul entrou nela para fazer as suas necessidades. Davi e seus soldados estavam bem no fundo da caverna. Eles disseram: esse dia o Senhor, o qual falou a você, entregarei nas suas mãos o inimigo, para que você faça com ele o que quiser. Então Davi foi com muito cuidado e cortou uma ponta do manto de Saul, sem que ele percebesse. Mas Davi sentiu-se-lhe o coração de remorso por ter cortado com a ponta do manto de Saul. Então disse aos seus soldados: que o Senhor me livre de fazer tal coisa ao meu senhor, de erguer a mão contra ele, pois ele é ungido do Senhor. Com essas palavras, Davi repreendeu os soldados e não permitiu que atacasse Saul, e saiu da caverna e seguiu o seu caminho. Olha que palavra impactante. O Senhor, ele nos mostra a diferença do bem e do mal. A palavra do Senhor diz que Saul ele foi o primeiro rei de Israel. Só que Saul, ele não estava obedecendo o chamado de Deus. O Senhor falava, ele não obedecia. Ele fazia as coisas do jeito que ele queria. E sabemos que quando um homem e uma mulher são chamados por Deus, eles têm que andar segundo a direção do Espírito Santo de Deus. Então, por causa da rebeldia, da desobediência de Saul, o reinado dele foi tirado dele. O Senhor tirou, não agradou o Senhor. E o Senhor procurou um novo rei para Israel. E ali o Senhor chamou Davi. E sabemos que a história de Davi é impactante. Porque quando Davi foi chamado, quando Samuel ele foi à casa de Jessé para ungir o rei de Israel, seus irmãos estavam todos ali na sua casa, menos Davi. Davi estava no campo cuidando das ovelhas do seu pai. E ali chegou Samuel para ungir o novo rei para Israel. O seu pai até mesmo achou que fosse um daqueles filhos que ali estavam com ele. Até mesmo Samuel pode se enganar. Em certa ocasião, ele olhou para um dos filhos de Jessé, interessou e achou que ele era o rei de Israel. E o Senhor falou ali com Samuel: Samuel, não atenta para a aparência. Eu não vejo como o homem vê. O homem vê o exterior e eu vejo o coração. E perguntou a Jessé: ainda tem mais filhos? Aí Jessé falou: eu tenho um caçula que está lá cuidando das ovelhas. Manda chamá-lo. E Davi chegou ali, todo sujo do seu trabalho. E chegou ali na casa do seu pai.
Samuel olhou para ele e o Senhor falou: esse aí é o novo rei de Israel. Então ainda jovem, foi chamado por Deus para reinar. Não tinha habilidade, não tinha prática de soldado. Mas o Senhor, quando Ele chama, Ele capacita os seus escolhidos. O Senhor não escolhe os seus capacitados. Não adianta ser capacitado e não fazer a vontade de Deus. Mas ali havia um homem que tinha temor de Deus. E ali o Senhor escolheu, o Espírito Santo de Deus, a partir da unção, começou a operar poderosamente na vida de Davi. Ao ponto de Davi derrotar o gigante que estava afrontando o Deus de Israel 40 dias. E ninguém ali, os soldados preparados, não fez nada. Davi foi com a sua fé, pegou 5 pedrinhas e falou: vou vencer esse gigante no nome do Senhor, forte e poderoso. E ali ele derrotou aquele gigante. Ele foi vencedor naquela batalha. E ele saiu vendo Davi se destacar. Ele pôde perceber que o Espírito Santo estava com ele. A presença de Deus estava com ele. Ali Saul começou a ter inveja. Começou a armar laço de morte contra ele. Aonde Davi passava, ele armava laço de morte. Então Davi vivia em cima de perseguição sobre perseguição. Saul não dava sossego a ele. A inveja tomou conta de Saul. O ódio, a raiva por ter perdido seu reinado. Só que aqui na palavra do Senhor diz que certo dia Saul foi com seus soldados para tirar a vida de Davi. Eles entraram dentro da caverna para fazer necessidade. Só que Davi e seus soldados estavam no fundo da caverna. O Senhor permitiu que Saul e seus soldados estivessem na mão de Davi. Mas qual foi a atitude de Davi diante daquela situação? No instante ele pegou e cortou um pedaço do manto de Saul. Mas ele sentiu um remorso por dentro, a palavra do Senhor diz. E ele falou que o Senhor livrasse ele de fazer tal coisa, porque Saul era ungido de Deus e não poderia tocar no ungido do Senhor. Então ele repreendeu os seus soldados que não fizesse nada contra ele e seus soldados. Davi saiu da caverna e gritou ao rei Saul: o Senhor hoje entregou você nas minhas mãos, mas eu não vou pagar o mal com o mal. E sim, Davi pagou o mal com o bem. E ali Saul percebeu que a presença de Deus, que o Espírito de Deus estava com Davi, que o Senhor que tinha levantado ele. E ali ele pôde entender o trabalhar do Senhor. E muitas vezes o que acontece? Nós estamos vivendo no meio de perseguição, de calúnia, de difamação. Aquelas pessoas que buscam a presença do Senhor, que ora, que lê a palavra, que tem um compromisso fiel com o Senhor, as pessoas não se agradam porque a presença de Deus incomoda. E muitas vezes o que o Senhor, Ele desperta nós a fazer como Davi. Não pagar o mal com o mal. Mas quando a pessoa te fizer o mal, paga com o bem. Davi teve a oportunidade ali de tirar a vida de Saul, porque ele vivia perseguindo o tempo todo. Imagina uma pessoa a todo momento, aonde quer que esteja passando, a pessoa está armando um laço de morte, querendo tirar a sua vida. E quando ele teve a oportunidade de fazer o mesmo, ele não teve coragem. O Espírito Santo constrangeu. Então, que nós possamos andar segundo a vontade de Deus. Não podemos derramar sangue inocentes, mas temos que deixar na mão do Senhor todas as situações que nós enfrentamos. Vivemos no meio de lutas, batalhas, coisas caóticas acontecendo, mas o que temos que fazer nesse momento? Buscar o refúgio em Deus, entregar na mão do Senhor, porque nessa peleja nós não temos que pelejar, mas é o Senhor que trabalha em nosso favor. Quando o Espírito Santo de Deus está na frente de nossas batalhas, não temos que temer.
O que nós precisamos fazer é entregar na mão do Senhor, que a vitória virá. E percebemos aqui que o Senhor confiou o reinado nas mãos de Davi, porque ele era um homem segundo o coração de Deus. Ele fazia a vontade de Deus, ele estava sempre executando os planos de Deus. E Deus te chamou nesse tempo para fazer a diferença. Não importa quem tenha se levantado para derrubar o seu ministério, para atrapalhar os planos de Deus na sua vida. Entenda uma coisa, o Espírito Santo está com você e ele vai te dar a vitória. Oremos ao Senhor. Pai, no nome de Jesus, nesse exato momento eu coloco a vida dessas pessoas nas tuas mãos, meu Pai. Unge, Pai, com o teu óleo, com o teu azeite. Meu Deus, derrama unção, graça, plenitude, meu Pai. Prepara essas pessoas, meu Deus, para o grande do chamado, Senhor, na vida delas. Que elas venham crescer em graça, em sabedoria, em conhecimento. Senhor, que o Senhor possa fazer a diferença na vida dessas pessoas. Que elas venham sentir o toque do Espírito Santo. Que o Espírito Santo de Deus possa conduzir cada uma delas um caminho de milagre, de vitória, de conquista e de realizações. No nome de Jesus. Fica na paz. Deus abençoe a todos vocês. Um beijo no coração. Amo todos vocês em Cristo Jesus. Se você gostou, deixa o like e bota um coraçãozinho no vídeo da mamãe e os meus, tá? E aperte no sininho e bota um coelhinho com um coração na mãozinha.